pergunta por veículo. Tite, Mário da FUPA aqui da Flá TV. Vitória importante hoje, 3-0. Você fez bastante testes também ao longo do jogo, mas mais uma vez o time não sofre gols, né? Principalmente no segundo tempo você fez algumas mudanças ali. O time não sofreu gol pela 6ª vez consecutiva. O que isso significa para você nesse início de trabalho de temporada? Entendo, boa noite, eu entendo a observação de vocês, mas ninguém faz teste no Flamengo. O Flamengo são oportunidades. As oportunidades surgem para todos os atletas que estão trabalhando, sejam eles atletas mais experientes, sejam eles oriundos da base, pela qualidade que cada um tem. Não é defesa que toma gol, o que faz gol. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e tem uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar. Desculpa. Faz e não deixa e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Tite aqui. Antes do jogo, a gente conversou ali no campo, você falou que não tem titular e nem reserva no Flamengo, né? Mas o Pedro começa jogando já há algum tempo e hoje ele marcou 3 gols, levou inclusive a bola do jogo para casa, estava todo sorridente ali na saída. Queria que você falasse um pouquinho do momento do Pedro, que já começa o ano com 5 gols no Campeonato Carioca, também marcou no amistoso nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho do momento desse jogador. Ajuda aí. Vamos embora. Bom, quanto à titularidade e reserva, sim, nós temos o grupo, a preparação é igual para todos. O Pedro vive um grande momento, sim, né? Assim, dentro do conteúdo nosso tem sido um atleta que está confiante, tem aproveitado as oportunidades. O Gabriel no último jogo também, né, teve uma participação importante, fazendo gols, enfim, a gente ganha muito com isso, né? Assim, nós sabemos que a maturidade e a confiança de um atacante, ela vem, principalmente do atacante central, ela vem muito nessa interdependência do gol. Então o Flamengo ganha com isso, né? Nós temos 2 atletas nessa função, né, de atacante central, performando bem, e estrategicamente a gente seleciona para diversos jogos. TV Atalaia, Record TV. A gente vai falar um pouquinho da estadia aqui em Aracaju, seguir para essas viagens que o Flamengo está fazendo ao longo do ano, a importância de se aproximar desse público que está longe do eixo Rio São Paulo. Talvez o Luiz Carlos, o Bruno fossem mais habilitados a falar a esse respeito. Eu te confesso, o calor humano com que nós temos sido recebidos aqui, foi em Manaus, foi em Belém, foi, enfim, é surpreendente, o torcedor, o carinho do torcedor de ver os seus ídolos e de um comportamento de uma equipe que ela é competitiva e leal, ela é forte e ela é leal. Ela passa um pouquinho não só da grandeza do Flamengo, mas um pouquinho dos comportamentos que ela tem para essa garotada, para essa meninada, de saber que daqui a pouco, para te vencer no futebol, tu não precisa deixar a perna, tu não precisa ser expulso, tu não precisa apelar, tu precisa jogar, precisa ser melhor. Eu gosto de equipe disciplinada, agressiva, com bola e disciplinada. Esse processo todo é um processo de construção também que a gente passa, fora o futebol e vencer, da necessidade de vencer, da grandeza do Flamengo. O meu cargo só vai e eu só vou manter se vencer, se for campeão. Tá tudo isso atrelado um aspecto da forma de jogar. Uma equipe que gosta de bola, que compete, leal. Eu acho que traduziu hoje também. Sim. Aliás, as duas equipes. E de novo um técnico de uma nova geração
o França, né? O França, que prima por jogar, né? Sem ficar truncando o jogo toda hora, sem fazer antijogo, sabe? Vai competir de forma leal, forte, sim, como foram, mas eu quero fomentar essa nova geração que surge com esse tipo de comportamentos também. Boa noite, Tite, Rádio Jornal do Sergipe. No primeiro tempo, percebemos que o Bangu jogou com 2 linhas de 4. Talvez tenha atrapalhado um pouco ali o ataque do Flamengo. No segundo tempo, com a entrada do Bruno Henrique, deu mais velocidade e facilitou para que o Pedro fizesse mais 2 gols e fosse 3-0. O Bangu cansou um pouco no segundo tempo e não conseguiu fazer aquela mesma linha de marcação da primeira etapa com a linha de 4. Desculpa, era a linha de 5. Era a linha de 5. Eram 3 zagueiros, 2 alas, ele comportou e trancou. Um 5-3-2, um 3-4-3. Enfim, eles foram compactos no primeiro tempo, né? Tivemos um pouco mais de dificuldade para furar. Sabíamos que com o passar dos minutos esse desgaste era inevitável. Mesmo assim, tivemos um bom nível de finalização no primeiro tempo. E aí no segundo, com um pouco mais de espaço, essas linhas já foram se compactando, né? A gente conseguiu terminar melhor. Se tivéssemos até um melhor capricho, poderíamos ampliar o placar, enfim. Mas esse equilíbrio que a gente busca, não só de fazer os gols, mas também de não conceder oportunidades ao adversário. Então, no geral, acho que a gente sempre tem um lema nosso, né, de fazer por merecer vencer. Então, foi uma melhor equipe, tanto com e sem bola, e fizemos por merecer esse resultado. Sim, o Bruno, a velocidade do Bruno é impressionante. Ele te traz tu vê como é importante tu ter um nível, tu ter o Cebola, que tem um jogo mais apoiado, vertical sim, mas não tão de velocidade como o BH. E daqui a pouco tu pode utilizar tanto de um lado quanto do outro o Cebola, como o Luiz, da mesma forma, como o BH agora, se adaptando ao BH melhor na esquerda, mas também se adaptando em alguns momentos para ter essa velocidade, poder utilizá-lo num ou outro lado. Boa noite, César, Tite, Guilherme Fraga, do Globo Esporte. O teu carinho com o torcedor nordestino, dos Estados Unidos também, impressionante, né, ao longo da tua carreira. Você como vencedor te traz isso. A pergunta é, o ano passado o Flamengo sofreu muito essa relação entre técnicos e torcida, até a sua chegada no final da temporada de 2023. Vem 2024, Estados Unidos, Norte e Nordeste, e você sendo tratado com muito carinho. E aí eu pergunto, dá para dizer que agora, depois de assumir a liderança do estadual, dá para dizer que o Tite, essa nova comissão técnica, vivem, entre aspas, uma lua de mel com o torcedor? Eu não quero usar o termo lua de mel, entendo a tua pergunta, não quero fazer comparativos. Eu só quero dizer que eu vou pegar essas palavras que o presidente, quando estava dentro do ônibus, ele falou a respeito da formação dele em colégios estaduais. Ele disse assim, que quer devolver para a vida aquilo que ele recebeu também. Talvez no futebol eu queira devolver para os torcedores ou para essa garotada toda, como aconteceu, um pouco do que o esporte me deu como educação, do que a vida me deu, como meus pais me deram, eu poder retribuir de alguma forma. Professor, últimas 2 perguntas. Tite, César, parabéns pela vitória e pela liderança do campeonato. Hoje tivemos uma novidade na escalação, que foi o jovem Igor Jesus. Na minha avaliação, além de ter tido uma atuação segura na marcação, também chegou à frente com qualidade, quase fez um golaço no segundo tempo. Sei que o senhor gosta de falar individualmente dos jogadores, mas gostaria que avaliasse a atuação, essa oportunidade dada ao Igor Jesus, de que maneira ele conseguiu aproveitá-la. Obrigado. Entendo a tua pergunta. E quem está suficientemente habilitado a falar de número 5 está aqui do meu lado. Bom, a gente fica feliz, né? Assim,
pelo que ele apresentou hoje, sabemos do desafio que seria, né, de transportar o que ele tem feito nos treinos para o jogo, principalmente na parte emocional. Assim que nós chegamos, eu particularmente fiquei bem impressionado com ele. Ele teve uma lesão que retardou um pouco esse início. Enfim, e aí ele veio numa partida difícil, fazendo uma função importante para a gente, né? É o homem de referência para o setor defensivo e também é o homem que vem a municiar o setor ofensivo, tendo participação direta em um dos gols. Enfim, fez um grande jogo. Ele conseguiu reeditar na partida de hoje que ele vem apresentando nos treinamentos, e quem ganha com isso é o Flamengo, né? Nós temos, sim, bons jogadores, bons problemas, podemos dizer assim, ali no setor, né? E isso fortalece bastante para o momento que nós vivemos, né, na competição, e também para o ano aí que nós temos de um calendário apertado, e sempre bom a gente ter reposições, ou até mesmo essa disputa, como o Tite sempre diz, uma disputa leal por espaço. Última pergunta aqui. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Tite, a colega trouxe a informação logo depois do jogo que os clubes estão se movimentando, enviando ofícios à CBF e pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Segue. Pode fazer a tua pergunta. O Flamengo já tem 5 jogadores que são constantemente convocados. Então você já jogaria 9 rodadas do Campeonato Brasileiro desfalcado. Queria saber se você já expressou isso para a diretoria e qual é a sua preocupação quanto a tudo isso, esse possível desfalque do Flamengo durante a Copa América. Esse caso pode falar a respeito, porque ele tem mais informações para passar para vocês. Boa noite a todos. Esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente, pelo Bruno Spindel, e pelo vice-presidente, e existe sim uma conversa do presidente, do vice-presidente e do Bruno Spindel para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham um prejuízo a menos, entendeu? Nesse sentido. Mas aí é um tema que está sendo tratado direto pela direção, para que depois a gente tenha informações mais claras, para que a gente entenda o que pode ser feito nesse sentido da Copa América. Obrigado.